subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 4. Proteção contra a imoralidade. A paz do Senhor Jesus, estamos mais uma vez juntos para prosseguirmos no desenvolvimento de nossos estudos das lições bíblicas jovens deste quarto trimestre. E como você bem sabe, estamos estudando o livro de Provérbios e, nesta oportunidade, estaremos nos dedicando ao capítulo 5 do livro de Provérbios. O tema desta lição é proteção contra a imoralidade. Você está notando, que há uma palavra-chave ao longo de todas essas lições, que é proteção. Então, a perspectiva de cada lição que nós estamos desenvolvendo é no sentido de que os nossos jovens tenham uma perspectiva protetiva mediante a cada assunto que nós estamos tratando, que tem muita relevância e que faz muito sentido no transcurso da vida. Eu quero aproveitar também a oportunidade de mais uma vez anunciar aqui o livro de apoio da revista do professor, É uma obra muito importante que você pode ter a oportunidade de adquirir, de estudá-la, para que no momento, do seu planejamento de aula, você tenha um conteúdo mais aprofundado para que então você possa desenvolver o seu plano de aula e aplicá-lo de maneira edificante na classe dos jovens. Pois bem, o nosso texto áureo se encontra em Provérbios capítulo 7, versículos 4 e 5, que diz: Dize a sabedoria, tu és minha irmã, e a prudência chama tua parenta, para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. O resumo da lição diz: a sabedoria divina nos protege da imoralidade sexual, concedendo-nos as virtudes do domínio próprio e da temperança. A nossa lição está fundamentada no capítulo 5 de Provérbios, dos versículos 1 ao 14, em que nós estaremos tecendo comentários ao decorrer de nossa lição. Nós temos aqui 3 objetivos que têm a ver com a advertência bíblica contra a imoralidade, compreender a relevância de Provérbios 5 contra a imoralidade e saber que a moralidade sexual cristã é uma proteção contra a imoralidade. Esta lição nos lembra que nós estamos vivendo em uma sociedade marcada pela sensualidade em tudo quanto é produzido do ponto de vista cultural. Por isso que uma lição como esta faz muito sentido nós estarmos refletindo com os nossos jovens, porque nós veremos ao longo da lição, nós estamos num contexto em que herdamos, principalmente dos anos 60 do século passado, uma herança de revolução sexual. E essa herança da revolução sexual traz influências e impactos que perduram até os dias de hoje e que permite não se ter uma noção, uma ideia muito clara em relação à moralidade cristã. Tanto que quando nós falamos de moralidade, imediatamente há desconforto e há algo nesse sentido que, devido à realidade mais revolucionária dessa área moral, nós percebemos muitos problemas de comunicação nesse sentido.
E esta lição nos convida a trazer a sabedoria para o campo da vida moral propriamente dita. E esse é o ponto que nós vamos meditar em relação ao capítulo 5 de Provérbios. Por exemplo, o primeiro tópico é uma advertência contra a imoralidade. E como que a imoralidade aparece aqui no capítulo 5, né? Ela aparece por meio da imagem de uma mulher estranha, de uma mulher sedutora, de uma mulher adúltera, né? Por isso que o capítulo 4, ele desenvolve uma ideia de prática de sabedoria, onde o pensamento, o sentimento e a vontade, que nós já estudamos na lição anterior, são dominados por Deus para as saídas da vida. Ou seja, o capítulo 5, ele inicia com uma repetição da importância de atender, inclinar e guardar a sabedoria. Olha os versículos 1 e 2 que diz assim: Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha razão, inclina o teu ouvido, para que conserves os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento. Então é como que fosse uma introdução dentro do capítulo 5, fazendo um apelo do sábio para que o leitor seja chamado a atenção e se incline de novo à sabedoria, sempre tendo na sua consciência a necessidade de buscar a sabedoria. E nesse sentido, os versículos 3 a 6 apresentam essa mulher estranha. Então o sábio ele está chamando a atenção para inclinar os ouvidos à sabedoria, porque ele vai se deparar contra uma mulher estranha, aquela que seduz o jovem no caminho da vida. Então, o capítulo 5 de Provérbios apresenta essa mulher estranha que busca seduzir o jovem na vida. Os versículos 7 e 14 expõem a consequência destruidora da relação com essa mulher imoral, em que nós vamos ver, desde o 7 ao 14, o que acontece com esse jovem quando ele acata os apelos sedutores dessa mulher. E os versículos 15 a 23, o autor sagrado mostra que uma espécie de antídoto contra essa arma de sedução é exatamente o matrimônio, a fidelidade do matrimônio como um caminho de antídoto contra a imoralidade sexual. Falando propriamente da mulher estranha, o texto vai nos mostrar que na juventude é inevitável cruzarmos o caminho da mulher estranha. E essa mulher estranha, ela sempre estará disponível com uma característica muito poderosa, que é a arma que ela sabe usar, que é a arte da sedução. O versículo 3 diz assim: seus lábios destilavam favos de mel, seu paladar mais macio que o azeite. A perspectiva dessa mulher imoral é a perspectiva de colocar na mente do jovem que a imoralidade em si não é um problema, né? Viver a vida com os apelos aos prazeres não será um problema, muito pelo contrário, será agradável. Contudo, os próprios versículos 4 e 5 mostram que no início esse apelo dessa mulher imoral pode parecer gracioso, sedutor, interessante, mas no final, o que era doce prazer
dá lugar ao que o texto diz de amargo absinto, agudo como espada de 2 fios. Ele faz descer para a morte. Essa mulher imoral não tem compromisso com a retidão. Note sempre que na composição do capítulo 5 de Provérbios, a mulher imoral, ela representa sempre uma imagem. Ela representa, na verdade, um estilo de vida. Como uma senhora representa a sabedoria, como a gente já falou aqui na primeira lição. Então, essa mulher imoral, ela representa uma cultura de imoralidade. Ela apresenta uma cultura de prazeres, uma cultura de viver simplesmente na perspectiva do prazer e não da responsabilidade. Então, aqui, essa mulher imoral sempre apelará ao jovem a deixar a responsabilidade, a deixar uma demanda de bom senso e buscar nos seus apelos. E os apelos mais baixos, podemos dizer assim. E aí nós temos as consequências da imoralidade. Então, os versículos 7 a 14 iniciam um apelo do sábio. Ele diz: afasta dela o teu caminho e não te aproximes da porta da sua casa. Ora, se o jovem não se afastar dessa mulher estranha, ela o tragará. Ela aborrecerá o seu coração ao ponto dele perceber que quando ele simplesmente foi usado e teve a sua vida destruída, ele não terá para quem recorrer. Por isso que o caminho do bom senso não se encontra no caminho da mulher estranha, mas se encontra no que diz o versículo 13, o bom senso está em ouvir a voz dos mestres e dos ensinadores. Olha o que diz o versículo 13. E não escutei a voz dos meus ensinadores, nem a meus mestres inclinei o meu ouvido. Quando esse jovem cai na arte da sedução da mulher estranha e percebe que ele foi enveredado por caminhos equivocados, esse sentimento de frustração passará em seu coração. É como que, ao longo do tempo, ele vai olhar para trás e vai ver o quanto que ele perdeu, porque simplesmente ele, no lugar de ouvir os mestres e no lugar de ouvir os seus ensinadores, ele deu vazão à mulher estranha. Então, naturalmente, no texto de Provérbios capítulo 5, esses jovens cristãos são convidados pelo texto sagrado a não trilhar a marcha da insensatez moral. E esse que é o ponto que a gente precisa deixar bem claro para os nossos jovens. A sabedoria que o livro de Provérbios ensina agora, ela é uma sabedoria que vai educar o nosso coração, os nossos pensamentos, as nossas emoções e a nossa vontade. Mas esse livro também traz sabedoria no sentido da nossa moralidade, da nossa vida moral. Aqui no capítulo 5 é a sabedoria aplicada em relação ao sexo oposto. Na lição anterior, nós vimos a sabedoria aplicada em relação consigo mesmo, com você, comigo, com o nosso eu. Aqui no capítulo 5, nós observamos agora a sabedoria aplicada em relação ao próximo, em relação ao sexo oposto. E a figura dessa mulher, em Provérbios 5, traz uma relevância muito grande aqui no capítulo, no tópico 2, cujo título é a relevância de Provérbios 5 contra a imoralidade. E qual é a relevância desse capítulo 5 de Provérbios para hoje? Essa mulher, ela acaba se transformando em parábola nos dias de hoje.
Por quê? Porque nós somos herdeiros dos movimentos sociais de contestação sexual. E é o que nós falamos aqui no subtópico 1. Nós estamos dentro de uma sociedade sexualizada, sensualizada, onde foi normatizada a contestação de qualquer perspectiva de moderação sexual. Quando você fala hoje em moderação sexual, não é o que nós vemos, por exemplo, nos filmes, nas músicas, na chamada cultura pop. O jovem que está na sua classe de escola dominical, fatalmente, ele, em algum momento ou outro, é influenciado por esse tipo de cultura pop que esteja ou na vizinhança, ou na escola, ou em qualquer segmento que ele está vivendo. E a ideia que é cada vez mais difundida como consequência desse movimento social de contestação de qualquer moderação na área do sexo, traz uma ideia de que, por exemplo, o desejo sexual é algo que não se pode dominar. Essa cultura secularizada e sexualizada que o movimento cultural pop traz em suas músicas sexualiza o corpo dos nossos jovens. Então é natural, já virou inclusive generalizada a ideia de que não se pode conter os desejos sexuais, ou se conter os desejos sexuais, nós estaríamos reprimindo a questão sexual da vida da juventude e por isso estaria trazendo uma série de problemas. Isso é o que se encontra espalhado em nossa sociedade. Só que à luz da Bíblia, o que a sociedade pode dizer que não é possível você dominar a questão do instinto sexual, algo desse tipo, a Bíblia, à luz da Bíblia, vai dizer que não é verdade. E por que não é verdade? Porque tudo na vida tem o seu momento. Tudo na vida tem a sua hora. E nós vamos olhar logo já no terceiro tópico como que isso acontece com maior detalhes. O fato é que essa cultura pop de normatização de uma cultura sexual mais revolucionária, ela naturalmente enfraquece a ideia de casamento ou do tempo de casamento que perdure com um relacionamento profundo e verdadeiro para a vida toda. Essas perspectivas bíblicas em algumas mentalidades de jovens não faz muito sentido. Então é preciso você acabar remontando essa noção histórica, essa consciência histórica, para chegarmos e entendermos em que ponto da história estamos e por que é tão difícil hoje, em algumas áreas, de falar a respeito, por exemplo, da castidade cristã, da virgindade cristã, porque nós estamos inseridos num ambiente que é muito mais aberto e muito mais estimulante para a revolução sexual do que qualquer outra coisa. Então, hoje nós estamos num contexto social que talvez nunca na história da humanidade nós tivemos. Nós explicamos na lição que toda essa cultura que está presente hoje, ela teve um início histórico ali pelos idos dos anos 60 do século passado, mais especificamente na Universidade de Paris, na França, quando um conjunto de jovens universitários resolveram se rebelar dentro da universidade e
ir contra a perspectiva do que eles consideravam como os valores morais da sociedade ocidental. E esses grupos fazendo isso, né, começando por jovens e sendo gestada ali uma série de teorias de liberação dos instintos sexuais. Isso vai acontecendo na América, nos Estados Unidos também, em outros países da Europa, muitos escritos, muitos livros, ideias da psicanálise de Freud sendo aí propagada, popularizada, e tudo isso monta um grande movimento que nós temos consequência até nos dias de hoje e que faz com que a ideia de aborto como quase que fosse uma espécie de método anticonceptivo, contraceptivo, né, fosse visto com mais normalidade, né, e muitas outras formas, né, de relacionamentos, questões de gêneros, etc. Isso tudo começa a ser consequências desses tipos de movimentos, né? Isso nos faz mostrar e nos faz perceber que sim, as ideias, elas trazem consequências e consequências muito sérias. Entretanto, a moralidade sexual cristã, no tópico 3, ela é, sim, uma proteção contra a imoralidade. E nós vamos ver isso, né? Em primeiro lugar, reconhecendo biblicamente. Você pode perguntar assim, ok, pastor Marcelo, e agora nós compreendemos esse contexto, estamos trabalhando esse contexto. O que nós vamos fazer com os nossos jovens? A igreja ela precisa fazer o papel que sempre fez ao longo da história, conhecendo o seu tempo, discernindo o seu tempo e ensinando o texto bíblico dentro dessa cultura que nos desafia. Apóstolo Paulo fez isso na época em que ele plantou igrejas, em que, por exemplo, a homossexualidade sempre foi uma questão na cultura grega, não era algo muito incomum, e a igreja recebia membros, né, que vieram dessa cultura, e o apóstolo ensinou o que a palavra de Deus dizia, como deve ser a prática de vida à luz do que o Senhor Jesus ensinou, do que a palavra do Senhor ensina, e esse é o nosso trabalho que nós devemos fazer. Nós devemos mostrar aos nossos jovens o que a palavra de Deus ensina também em relação a essa nossa vida moral, em relação do que Deus espera da nossa vida moral na área sexual enquanto somos jovens. Por isso que eu cito na lição uma frase de C.S. Lewis, quando ele nos lembra de uma doutrina cristã que ele chama até de constrangedora para quem não é cristão, que é principalmente a questão da doutrina da castidade cristã, que se resume em duas grandes regras. Em primeiro lugar, um casamento com fidelidade até que a morte separa. Essa é a primeira regra aí na área da moral sexual cristã. E a outra opção em relação a isso é viver casto como solteiro a vida toda. São dois pontos morais com clareza que se apresentam numa doutrina específica em relação à questão da moralidade sexual do jovem cristão. Isso significa que está de pleno acordo com o que lemos em 1 Coríntios, em 1 Timóteo, 1 Coríntios capítulo 6, 1 Timóteo capítulo 2, quando o apóstolo Paulo fala, fugir da prostituição, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Não é verdade, por exemplo, que o desejo sexual é impossível de ser moderado. Isso não é verdade, em primeiro lugar, por uma coisa muito simples. Ter desejo sexual não é o pecado. Isso não é pecado e nunca foi pecado. Infelizmente, alguns grupos
mais como seitas, né? Tem uns que defendem a ideia de que ter desejo sexual é pecado e tenta abafar esse tipo. E isso pode trazer problemas gravíssimos. E nunca foi isso que a Bíblia ensinou. Agora, o que a Bíblia mostra é moderação. O nosso desejo sexual tem que estar direcionado a um projeto de vida a dois, que diante de Deus se transforma numa só carne e você vive unido emocionalmente, espiritualmente, numa vida toda e completa. E nesse sentido, o que entra nesse campo, quem passa pela experiência da regeneração, quem passa por uma vida auxiliado pelo trabalho do Espírito Santo, entende que as virtudes do domínio próprio são essenciais nessa área. E quando nós falamos das virtudes do domínio próprio, nós estamos falando da temperança. Nós estamos falando desse fruto do Espírito que nos permite dizer o que o apóstolo Paulo escreveu. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, você moderar o seu instinto sexual, você trabalhar essa ideia com o jovem, de cultivar a temperança, inclusive nessa área sexual, isso não significa e nunca significou repressão sexual, como muitas vezes os cristãos são acusados. E talvez o jovem da sua classe já deve ter ouvido isso muitas vezes. A fé cristã reprime o desejo sexual. Inclusive, eu gostaria de ler uma citação também do nosso livro, aonde nós usamos aqui um trecho de C.S. Lewis, quando ele trabalha exatamente uma perspectiva em que ele responde que muitos que acusam os cristãos de estimularem a repressão sexual, mostram, na verdade, preconceito, porque ele explica o termo de repressão em sua obra clássica, Cristianismo Puro e Simples, e ele mostra que quem faz essa acusação muitas vezes nem sabe o que significa esse termo técnico da psicologia, mas propriamente dito da psicanálise, e que muitas vezes não tem a ver. E olha o que C.S. Lewis escreve em suas obras. As pessoas muitas vezes não entendem o que a psicologia quer dizer com repressão. Ela nos ensinou que o sexo reprimido é perigoso. Sim, há casos de pessoas que tentam negar essa realidade do ser humano, é perigoso e pode gerar distorções gravíssimas. E não é isso que nós estamos fazendo, nem muito menos o que a Bíblia diz. Nesse caso, porém, reprimido é o termo técnico. Não significa suprimido no sentido de negado ou proibido. Um desejo ou um pensamento reprimido é o que foi jogado para o fundo do subconsciente, em geral na infância, e só pode surgir na mente de forma disfarçada ou irreconhecível. Ao paciente, a sexualidade reprimida não parece nem mesmo ter relação com a sexualidade. Quando um adolescente ou um adulto se empenha em resistir a um desejo consciente, não está lidado com a repressão, nem corre risco de estar criando. É o que ele está dizendo. Quando um adolescente ou um adulto ele opta por uma abstinência sexual momentânea, isso não significa em nenhum momento repressão, porque ele tem consciência daquele desejo. Pelo contrário, os que tentam seriamente ser castos têm mais consciência da sua sexualidade e logo passam a conhecê-la melhor que qualquer outra pessoa. Porque essa tentativa, o que a Bíblia chama, é de moderação nos sentimentos. E é uma das virtudes do Espírito Santo. Por isso que no segundo subtópico nós chamamos aqui a abstinência sexual como uma pedagogia. A pedagogia
da abstinência sexual. E por que é orientada ao jovem, desde as clássicas cartas de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, no capítulo 7, a cultivar a castidade, a abstinência sexual? Porque esse período você tem uma importância tanto de maturação biológica, o nosso aparelho reprodutivo está se desenvolvendo biologicamente para que o corpo esteja bem preparado para um encontro entre um homem e uma mulher. E ela tem uma perspectiva pedagógica, porque quem é casado, e eu creio que aqui há muitos professores casados que já vivem a vida de casado, você sabe muito bem que nós nos deparamos na vida de casado com abstinências sexuais, seja no sentido de ser fiel ao nosso cônjuge no casamento, seja por abstinência sexual por causa de uma doença que um cônjuge tem, que um outro cônjuge possui, e que naquele momento há um impedimento da área da saúde de se manter um relacionamento sexual. Ou seja, isso no matrimônio ocorre sem que esperamos e sem que aconteça. Então, imagine se tem um impedimento de um relacionamento sexual por causa de saúde, eu não vou conseguir me conter em relação à questão sexual? Isso não faz sentido. Então, olha como essa ideia que se coloca de que o desejo sexual, ele não pode ser moderado, não pode ser temperado, isso não é bíblico, muito pelo contrário. E algumas pessoas podem ter uma maior dificuldade ou outra em uma área, mas a palavra de Deus nos orienta e nos ensina que em todas as áreas da nossa vida precisamos praticar a moderação, inclusive na área sexual. Então, num contexto que nos convida a viver de uma maneira que sexualmente nós sejamos imoderados, nós sejamos completamente mais indisciplinados, esse estilo de vida que o texto bíblico nos ensina de moderação acaba sendo uma contracultura com o que nós estamos acostumados a ver, a ser cantado, a ser filmado, a ser exposto, a ser propagado, a se fazer uma apologética, uma apologia em relação a esse tipo de vida. Mas no texto bíblico, o que o Senhor nos ensina por meio de sua palavra é que em tudo devemos ser moderados. E no caso do jovem cristão, qual era o limite bíblico de ele viver plenamente a atividade sexual? A Bíblia chama de casamento, a Bíblia chama de matrimônio, a Bíblia chama de que homem e mulher devem aproveitar em seu casamento, tanto com a mulher da sua juventude, como com o homem da sua juventude, é a beleza da vida sexual dentro do matrimônio cristão. Só que a gente sabe que um matrimônio cristão não se resume só em relacionamento sexual. Os casados há mais tempo sabem muito bem que o casamento é um projeto de vida, é viver um projeto atemporal divino que está aí. Emoção, comunicação, desejo, vontade, em que a relação sexual, ela complementa, ela une toda essa vida num único ser, num único projeto e numa única vida. Então, para isso que o Senhor nos deu, para desfrutar o prazer sexual em amor com o cônjuge que o Senhor nos orientou a escolher e que nós escolhemos a viver e partilhar a vida para sempre até que a morte os separe. Então,
Nesse sentido, há uma beleza, é bonito, é belo o jovem cristão, a jovem cristã se separar, se guardar na presença de Deus, é cultivar a moderação sexual, direcionar sua energia na adolescência, na juventude, para o estudo, para fazer aquilo que você tem como um sonho e se preparar, se desenvolver para quando chegar o momento certo de encontrar o cônjuge, estarem juntos, preparados para um se doar ao outro, no amor de Deus, no temor do Senhor e na consumação sexual diante de Deus. Esse é um padrão bíblico de moralidade cristã e que, de fato, ele confronta esse tipo de cultura que nós estamos vivendo hoje, uma cultura muito sensualizada, uma cultura muito sexualizada, mas que nem por isso nós vamos deixar de apresentar esse contraponto, essa contracultura, jamais negando a bênção que é de nós termos a oportunidade de nos relacionarmos sexualmente dentro do projeto do casamento, um projeto delineado por Deus e com aquela pessoa em que amamos. Essa é a vontade de Deus. Esse é o desejo de Deus. Por isso, aconselho os jovens da sua classe a orarem pelo seu futuro, a orarem para Deus direcionar, né, a sua vida dentro dessa questão do casamento, a conversarem, a dialogarem com um crente mais maduro, uma pessoa idônea na fé, que talvez ele esteja passando uma dificuldade específica, sazonal naquele momento, e ele possa procurar ajuda, né, diante de uma possível dificuldade que ele esteja passando. Nós precisamos ser conselheiros. Essa turma de exército de professores de jovens precisam ser conselheiros dos seus jovens para ajudar nos seus momentos difíceis, numa orientação. Muitas às vezes não sabem como se orientar, em muito, inclusive, de dúvidas nessa área. Nós precisamos, professores de escola dominical, aqueles que trabalham com conselheiros ou como conselheiras, né, estarmos abertos para poder acolher esses jovens e orientá-los à luz da palavra de Deus. O nosso desejo é que neste domingo o Espírito Santo esteja abençoando, orientando, te usando em sua classe para que a vida dos nossos jovens possa apresentar sabedoria também na área da moralidade. Que Deus abençoe, um excelente domingo e uma excelente escola dominical. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.